Salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do Equipe F da ESPN Brasil, aquele programa que você gosta. Todo dia à noite temos aqui um corte do Equipe F. Bem, galera, só temos o Zinho, o Zé Elias e o William na bancada, né? Agora vamos ver aqui o que eles vão falar do Mengão. Seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo e a gente vai debatendo sobre o assunto. Simbora. Que está nas oitavas da Libertadores, mas está na zona do rebaixamento também no Brasileiro. Então tem uma reunião rolando e a gente está de olho lá para ver o que vai acontecer também. Qualquer coisa a gente pede passagem com essa informação aí também. Vamos começar com essa história do Pedro, porque o Flamengo voltou, venceu o São Paulo 2-0, jogou muito bem. De novo. Só que na coletiva de sábado, o Felipe Luiz fez críticas contundentes ao Pedro. Vamos pegar esse trecho. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Aí hoje teve o posicionamento do Pedro aí, eu vou pedir para alguém empurrar a tela aqui para mim, porque dessa distância aqui, realmente, quase perto dos 50, eu já não estou enxergando tão bem assim, hein? Mas vamos lá. Aqui, William. Muito bem, perfeito, amo vocês, obrigado. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aí o Pedro fala diretamente ao Felipe Luiz. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Ozinho, eu tava muito... Pra mim, o Pedro com essa nota aí, ele piorou as coisas, cara. Não sei na opinião de vocês, né? Mas ele criticou o Felipe Luiz. Pra mim, ele piorou as coisas. Era melhor ter ficado quieto. Comente aqui o que você acha, se você acha que não ou que sim. Fique à vontade. Curioso para saber como é que o Pedro ia se posicionar. Porque, de uma forma ou de outra, ele podia sair perdendo, né? Ele podia ter algum posicionamento com relação ao treinador que não fosse legal, ou ele podia, de repente, se omitir, dizer que não é bem isso e tal, etc., e entrar num viés ali meio que de uma mentira ou de uma omissão. A nota é bem clara. Ele faz uma crítica a quem vazou uma informação de que ele poderia ser negociado a um preço abaixo do que deveria, né? Tipo, meio que para se livrar. Essa foi a sensação mesmo, e ele se sente desvalorizado, e eu acho que está certo nisso. Mas ele aponta o dedo para o Felipe Luiz, não desmentindo o que o Felipe Luiz falou, mas reclamando do tom. Você acha que o problema dessa história está justamente no tom? O Felipe Luiz tem razão em tudo que falou, mas o tom não foi adequado?
E essa história ainda vai render, vai demorar para os dois se acertarem. Eu quero pegar a tua experiência de vestiário, a experiência do Zé aqui também depois na sequência, para tentar entender quais são os próximos passos, aí, os capítulos dessa novela, Zinho. Assim, primeiro eu vou usar as palavras do Felipe Luiz para falar sobre os dois. Lamentável. Chega a beirar o ridículo. E desnecessário todo esse tumulto, essa crise gerada por eles mesmos. O Flamengo é o líder do campeonato, fez um Mundial muito bom, né? É dito e falado por todos nós o melhor elenco sul-americano. Torcida, né, vive um momento muito bom com o clube, mesmo não tendo conquistas. Ou, de repente, não avançou no Mundial, houve um pouco de cobrança em cima do trabalho ou a maneira de escalar e de se comportar como o Bayern de Munique em cima do Felipe Luiz, houve a cobrança em cima do Pedro, é normal, a imprensa cobra, o torcedor cobra, que sempre quer mais de quem pode dar mais. E uma crítica minha vai ao departamento de futebol, ao diretor José Boto. Não veio para administrar tudo isso? Opa! O BAP, presidente do clube, ganha a eleição e diz que vai profissionalizar o clube porque o clube estava com muito amador e faz uma limpeza geral no clube e traz o Boto como, aqui ó, toma aqui a chave do CT de treinamento do futebol do Flamengo e vamos lá, gestão profissional. Eu estou vendo muitos elogios ao comportamento do Felipe Luiz, como que se isso fosse profissionalismo, isso é uma gestão profissional, você desvalorizar a sua mercadoria, você ir numa entrevista coletiva e expor aquilo que aconteceu internamente. Não houve nenhum conflito do Pedro com o Felipe Luiz num jogo, numa substituição, uma coisa clara para o torcedor e para a imprensa, que merecia-se uma resposta. Não houve. Tem muito disse-me disse, tem muito X9, tem muito vazamento, mas explícito que ficou para todo mundo. Olha que discussão do Pedro com o Felipe Luiz. Como aconteceu do Felipe Luiz com o Gabigol? Vocês lembram? Foi. Aquele bate-boca durante um jogo? Ali foi em campo. Aí você tem que vir a público. Olha, aconteceu isso, nosso bate-boca foi isso. E não foi isso que aconteceu. O Felipe Luiz passou o pano na coletiva. Não, isso é coisa que a gente vai resolver internamente e tal. E por que com o Pedro foi um comportamento diferente? Eu te pergunto, por quê? Você tá lá para saber? Você vê o que acontece lá dentro? Se o Felipe Luiz fez o que fez, ele tem os motivos dele. Agora, você não sabe, né, Zinho? Por quê? Se foi uma coisa ali. Ah, por quê? Porque a torcida estava cobrando porque não colocou o Pedro? Porque a imprensa estava reclamando? Porque amadorismo de vazar WhatsApp de conversa que vai vender? Então, isso tudo começa com uma gestão inicial do Boto e do BAP ruim. Que não... A função deles é essa, o William. A função deles é administrar os problemas e não deixar vazar. E não deixar isso tomar conta de uma atmosfera que estava ótima, não tinha problema nenhum no Flamengo. Qual o problema que tem? O Pedro ficou 9 meses. Era para ficar 9 meses. LCA, ligamento cruzado. Zé Elias foi atleta, sabe o que eu estou falando. Não é fácil não uma recuperação. Antecipou-se a volta do Pedro. De repente ele errou também, de querer voltar. Você vê que ele volta sem ritmo, buscando espaço, ganhando minutagem, tudo normal, tudo como tem que ser feito, um planejamento. Aí sente um pouco, volta, fica no departamento médico. O cara tá ganhando ritmo, por isso não estava jogando. Aí chega num certo momento, não entra, o cara tá errado, aí o Pedro tá errado. Né, bicudo, mas... A gente viveu isso dentro de vestiário, dentro de clube. Eu, quantas vezes fui substituído, fiquei bravo com o treinador, reclamei, fiz bico.
E eu tô vendo um montão de ex-companheiros, comentaristas, que estão criticando o Pedro. Parece que eles nunca fizeram isso. Nunca ficaram chateados quando o treinador tirou, quando o treinador no treino escolheu um treino, não colocou ele. Gente, muito normal dentro do futebol. Administrar um clube ali, um elenco de 30 jogadores, é assim mesmo. O treinador tem que ter essa habilidade. A não ser que o cara... Aí tem que falar, ó, o cara me xingou, se negou a treinar, faltou o treino. Ué, ele falou isso na coletiva. Praticamente ele abandonou o treino. Ele se negou a treinar. Então, cara, você mesmo já respondeu, né? Abandonou. Foi uma atitude dessa? Ah, que não estava treinando bem, estava num ritmo baixo. Pô, peraí, gente. Isso não cabe você chegar numa coletiva e detonar um cara que estava há pouco tempo na seleção brasileira. Se é para falar, se vai na coletiva e detonar como detonou, fala o que aconteceu. Eu sou contra. Eu acho que não tinha que ter falado nada. Ó, é uma decisão minha, tecnicamente eu acho que ele está abaixo dos outros e a minha opção foi não trazê-lo dessa vez. Acabou. Ah, mas se falar só isso e o time não ganhar, infelizmente é assim no futebol, a mídia, a torcida vai pegar... Eu estou me estendendo porque isso está me consumindo nesses dias a dia que eu estou vendo um montão de gente de falar. É isso aí, Felipe Luiz, isso que é profissionalismo, tem que cobrar mesmo. Vocês sabem o que aconteceram? Todo mundo que está comentando, está lá no dia a dia, sabe o que aconteceu verdadeiramente? Eu até agora não sei. Ah, porque estava o comportamento no treino de deboche e tal. Gente, o cara estava aí, foi exposto que ia ser vendido. Não houve nenhum tipo de... Algum diretor chega lá, ó, é mentira, não teve isso, ele não vai ser vendido, não tá não. Não vi ninguém protegendo o seu patrimônio e falando. O cara está chateado que não está jogando. Vê jogadores sendo improvisados na posição dele de centroavante. Quem está jogando não é nem centroavante. Uma opção treinador, tem todo o direito. Chega lá e conversa. Resolve internamente. Agora, eu acho que o tom foi acima, sim, do Felipe Luiz, que eu respeito, que eu acho que tem um... Não, você não respeita. Você está criticando o Felipe Luiz. Praticamente detonando o Felipe Luiz. Você não respeita, Zinho? Futuro brilhante como treinador e está sendo lapidado. É muito novo como treinador numa gestão de um elenco tão poderoso, né? Eu acho que até o tom de voz dele deu para perceber que ele ficou um pouco nervoso e foi aumentando o tom, né? E não era nem a função do Felipe Luiz fazer isso. Ele tem que se preocupar em treinar o time, em organizar o time. Quem tem que lidar com esses problemas de indisciplina, se aconteceu, se não aconteceu, de comportamento, se está rendendo, não está rendendo, ele passa para o seu diretor e o diretor vai cobrar dele. Eu fui diretor de futebol e fiquei... não era o Dorival Júnior e o Joel Santana que foi brigar com o Ronaldinho Gaúcho, que foi falar com o Adriano. Eu era o diretor de futebol, eu que sentei com eles para conversar olho no olho. Você até tem que blindar o treinador. Porque agora, olha a situação que ficou. Então... Não bota o Pedro, porque tá todo mundo achando assim, o Pedro não tá treinando, o Pedro não quer nada. O Pedro tá de mimimi. O Pedro tá fazendo tá com má vontade. Legal. Aí o time não ganha, aí a torcida vai começar, pô, não vai... Mas assim, não vai ter uma chance? Aí vai achar que é birra. Olha a situação dos dois agora. Aí vai achar que é birra. E dos dois agora, porque o Pedro aí... o Pedro, pela declaração dele, ele fala o seguinte, eu me reuni com meus companheiros. Olha, gente, eu estava assim, treinando abaixo, tô triste, tô chateado, tô me sentindo desvalorizado. Há pouco tempo eu estava na seleção, várias propostas vieram, eu mesmo quis ficar aqui no Flamengo, não quis sair, quis continuar. O cara que competia comigo foi embora, agora que, né, infelizmente tive uma coisa, agora que eu melhorei, que eu... Não tô jogando. Quem não fica chateado? Tava chateado. Meu treinamento da semana foi baixo, sim. Meu comportamento... peço desculpa aqui e tudo, mas assim, não tenho problema com vocês e tudo. E direcionou pra fala do Felipe Luiz. Porque, Zinho, que o tom foi acima. Zinho, eu nunca vi. Vanderlei... Desculpa. Eu também não. Vanderlei Luxemburgo, Filipão... Eu nunca vi um treinador chegar e detonar um jogador do time dele como foi detonado o Pedro. Vai se acostumando. Temos técnico. Vai se acostumando, Zinho. Cara, o Felipe Luiz tá de parabéns, ó.
Estou contigo e não abro, Felipe Luiz. Mais uma vez você está honrando o manto sagrado. Quem não quer jogar no Flamengo, que pede para ir embora ou que alguém venha aqui, pague a multa e leva. Pedro. Ontem eu ainda falei no Linha de Passe, até passar para o Zé também, ontem eu ainda falei no Linha de Passe o seguinte, eu já vi treinador dar indireta em coletiva, ser um pouquinho mais direto, mas, né, dar uma cutucadinha, mandar um recado, e aí a gente fala assim, olha, pô, acho que isso aí não vai pegar bem, né, pô, o cara tá mandando recados, pode criar problema no elenco e tal, etc. Da forma como foi, eu não lembro. O Zinho também não lembra. Eu vou te perguntar. Eu também não lembro. Já vi, de repente, Mourinho fazer coisa parecida e tal, mas eu não lembro aqui no futebol brasileiro alguém fazer alguma coisa desse nível. Tá? Aí, eu pergunto o seguinte pra você, Zé. Tem aquela história, né? O vaso tá lá, o vaso quebrou, mas eu gostava tanto do vaso, tão bacana, não vou arrumar outro igual, vou colar. Aí você junta os caquinhos lá. Só que toda hora que você vê as rupturas ali. Você vê que tá meio quebrado. Você lembra. Uma situação dessa, ela se resolve mesmo, resolve pratos limpos, ok, Felipe Luiz, Pedro e tal, e acabou e tá tudo bem, tudo certo, segue o jogo? Ou vai sempre ficar um rescaldo disso? E mais, a minha impressão quando o Felipe Luiz fez a declaração dele é tipo, conversou com o elenco, certo? Tá tudo fechado com o elenco e não conversou com o Pedro. Exatamente. Sim. Vamos lá. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde? Hoje começou mais cedo. Bom dia. Boa tarde, vovozinho. É assim, primeiro, eu acho que tem algumas coisas. O Zinho pontou uma coisa que eu ia tocar no assunto. Cadê o Boto para dar explicação que... aqui, a primeira entrevista dele falou que não ia acabar com os X9. Mas não foi ele que estava trocando mensagem com o repórter? E aí o repórter não tem nada a ver. Repórter não tem culpa de nada. Essa é a conversa, né? Repórter não tem culpa de nada. Essa história não está confirmada, mas... não, mas o Mauro... E aí o Mauro mostrou, não, o Mauro mostrou. Isso é verdade. Tudo, tal, a conversa que teve a hombridade nesse aspecto de mostrar a realidade. Olha, tá aqui. Cadê? Ninguém falou mais nada? Cadê o senhor Bap? O senhor Bap não, que o Boto para virar público e dar uma satisfação? Nesse ponto aí, eu concordo com o Zé Elias, cara. Cadê o Boto, hein? Cadê o Boto? Sumiu, cara. Do nada sumiu. Parou de dar entrevista, parou de falar. Cadê o Boto? Ele que tinha que ter dado a cara a tapa, né? Pra falar dessa situação do Pedro aí, né? Nesse ponto aqui eu concordo com o Zé Elias. Mas eu não acho que o Felipe Luiz está errado de cobrar. Eu não acho. Se não era pra falar com a imprensa, por que ele tá falando? O Zinho tocou num assunto que é fato. O BAP fez assim, ó, toma, Boto e Felipe Luiz. E eu sei, através, né, que os dois é que comandam ali o vestiário e o futebol. Cadê o senhor Boto? Todo dia para ver os treinamentos, para entender o que está acontecendo e conversar com o Felipe. E mostrar, ou conversar com o Pedro. No Mundial, durante o Mundial, eu falei, volto a falar aqui de novo, o Felipe tem que ter uma conversa com o Pedro para explicar para o Pedro, Pedro, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você faça isso. Eu quero um time mais intenso, você tem que se dedicar, você tem que correr mais, você tem que pressionar, eu quero que você faça isso. Eu falei durante o Mundial, porque o Pedro estava no banco. Sim. Né? E volto a falar, me parece que o Felipe Luiz não teve essa conversa. Me parece que os auxiliares do Felipe Luiz e as pessoas que fazem a gestão do futebol não perceberam que o Pedro estava chateado. Mas está passando a mão no Pedro. Teve sim, cara. Eu tenho que parar o vídeo para comentar. Teve sim. Felipe Luiz chamou os 4 capitães do time e foram conversar com o Pedro no sábado de reapresentação, no outro sábado passado. Eles conversaram e se entenderam ali naquele momento. E depois o Pedro começou a fazer o que fez, né? Fazer corpo mole, desdenhar, fazer deboche no treino, não quis correr, pediu para sair do treino. Essas coisas aí que a gente já sabe. Não, primeiro eu vou falar da comissão. A comissão técnica é grande, tem várias pessoas lá, O que vocês estavam fazendo que vocês não perceberam? Que o atleta está caindo de rendimento, cabisbaixo, está fazendo deboche. Chama no canto, isso chama-se gestão. Chama no canto e fala, e aí Pedro, tem algum problema? O que está acontecendo? Se o próprio Felipe assumiu na entrevista que ele tem problemas particulares com a diretoria. Então, Felipe, vem cá. Pedro, qual é o teu problema?
O que está te chateando? O que está te deixando assim? Primeiro porque o Felipe conhece o Pedro como ser humano. Porque jogou junto com o Felipe, Claro. né? O Pedro jogaram juntos. Então, assim, tinha que ter esse feeling, né? Ah, eu sou treinador, mas antes de você ser treinador, você tinha que ter essa sensibilidade porque você conhece o jogador. Né? Então, Pedro, qual é o problema? O que está acontecendo? Vem cá, vamos sentar, conversar. Eu vou expor as minhas ideias como treinador e você, por favor, converse comigo para saber o que está acontecendo. Porque eu quero saber. Porque não adianta vir a público e dar uma porrada do jeito que deu e depois falar, não, eu preciso do jogador de 30 gols por ano. Como? Isso aí não é gestão. Isso aí não é gestão. Ah, mas é sincero, é honesto. Então, sincero e honesto, eu quero ver que todo mundo aí, se vocês forem sinceridade e honestidade pode ser por trás das câmeras, né? Assim, na frente das câmeras, falem tudo o que vocês pensam. Tudo. Sejam honestos mesmo. Tá vendo, galera? Ex-jogador só passa pano, né, cara? A maioria dos ex-jogadores que eu ouvi opinar sobre o Pedro passaram um pano. Passaram a mão na cabecinha. Ai, coitadinho do jogador, né? Ah, dá licença, né? E o treinador? Pode ser fritado e assado. Daí não tem problema. Tudo, falem tudo. Tudo que vocês pensam. Do seu chefe, do seu subchefe. Falem tudo. Vocês não vão falar. Por quê? Porque isso é uma coisa interna. O Felipe, no meu modo de ver, erra ao expor. Lamentável, ridículo. Isso aí você já está falando do ser humano. Não é do atleta. Você já passa uma linha que ele dá possibilidades de outros atletas, quando forem substituídos, falar, peraí, e aí? O que está acontecendo? Né? Porque se você estabelece esse tipo de contato via imprensa para você arrebentar com o jogador, você dá a possibilidade do jogador também estabelecer esse contato via imprensa para falar o que pensa. Isso é uma outra coisa. E o Felipe ali, Felipe, eu gosto do Felipe, eu gosto do Felipe. Sim. Eu gosto. Felipe, chama o Pedro do lado, vem cá. Olha, por que o Pedro não jogou? É o seguinte, ele não treinou bem. Eu acho que ele está abaixo das minhas expectativas. Ele já fez isso numa coletiva o ano passado. Talvez seja um problema físico, talvez seja um problema assim. Eu conversei com ele, é um problema interno, eu vou resolver com o atleta. Ponto, acabou. Você não precisa expor o jogador assim. E uma outra coisa, se o Felipe conversou com um grupo de jogadores e os jogadores, vocês não têm a capacidade de sentar e conversar com o Pedro para exigir do Pedro, vamos lá, o que está acontecendo? Porque antigamente, mas antigamente não. Isso chama-se vestiário, William. Sim. Porque tem muitas coisas que falam aí que as pessoas não sabem o que acontece. Mas eu tenho fonte. Não sabem. É o vestiário. Os jogadores poderiam muito bem chegar no Pedro e falar, Pedro, vem cá, o que está acontecendo? Para evitar tudo isso. O Flamengo fez um bom Mundial, está em primeiro colocado, tem um bom time e pode bater campeão. É normal isso agora. A gestão, no meu modo de ver, foi errada. Em todos os aspectos. Os jogadores podiam chegar até no Felipe e falar, Felipe, segura a onda um pouquinho que nós vamos conversar com o Pedro aqui. Não vamos fechar aqui com ele, segura aí, não expõe e tal. William, é uma coisa interna. É uma coisa interna. É como o Zinho falou. Quem viu? O que aconteceu? O que de fato aconteceu? E o Pedro veio a público e falou, olha, realmente eu não estive bem essa semana, passei mal, tal. Eu errei. Chateado com declarações tal, conversei e tal. com os atletas, mas assim, mostra uma total incapacidade de gestão de grupo. Eu vejo também, confesso que eu fiquei assustado. O Zé Elias em algum momento falou que o Pedro está errado nessa história? Até agora eu não ouvi. Ou ele falou e eu não percebi. Porque, cara, parece que só o Felipe Luiz está errado. O Pedro, tudo que ele fez está certo. Aí a crítica só vai em cima do treinador. O jogador nada. Isso que eu acho engraçado, né, cara? Eu acho que tem que ser para os dois lados, né? Tá bem, é sincero, é isso e aquilo. Poxa, mas tinha muita gente que tá falando aí que ficava de bico. Ficava de biquinho. Né? Quando era substituído, ou quando ficava fora, ou ficava no banco. Sabe, William, não é passar a mão na cabeça do Pedro. Tanto eu como o Zinho aqui, nós estamos falando o que acontece de fato nos vestiários de jogo de futebol. Não teve porrada. Teve porrada entre Pedro e Felipe? Não teve. Não aconteceu nada. Teve briga? Não teve. Entre Pedro e o assistente do Sampaoli, você lembra disso, né? Não teve. Então, assim, é uma questão... Aconteceu internamente, você resolve internamente. Agora, se não aguentou a pressão e dividiu a responsabilidade, é uma outra coisa. Aí precisa rever.
Aí precisa sentar, rever, conversar. Sabe o que aconteceu no Flamengo? É o seguinte, eu tenho uma barraca de peixe, meu peixe está lá, e ao invés de eu falar, meu peixe está fresco, pô, o peixe está podre. Foi isso que eles fizeram. Com um jogador que, se eles tiverem, o próprio Felipe falou, onde eu vou comprar um jogador que faz 30 gols por ano para mim? Agora, tem que perguntar para o Felipe por que você não consegue fazer o Pedro correr, por que o teu auxiliar não consegue fazer o Pedro correr, tem que perguntar para o Boto, por que, Boto, você não percebe também o dia a dia dos jogadores e a característica? Porque assim, William, todo jogador tem uma rotina. Todo jogador tem uma rotina. Eu chego no vestiário com a perna direita, o Zinho chega com a perna esquerda, você chega cantando. Todo jogador e todas as pessoas aqui, acho que todos nós temos um ritual ou uma rotina quando você chega em casa, certo? Ou você deixa a chave ali, ou você faz assim. Quando o jogador chega diferente, é porque está acontecendo alguma coisa. Eu vou dar um exemplo do Vanderlei Luxemburgo. Ah, Vanderlei... Vou dar um exemplo do Vanderlei Luxemburgo. O Zinho deve ter vários desses, mas eu vou dar um exemplo do Vanderlei Luxemburgo. Santos e Criciúma. Nós íamos jogar contra o Criciúma lá em Criciúma. O Preto Casagrande treinou a semana inteira, mas o Vanderlei, na última hora, resolveu mudar pelas características da escalação e tal. Zé, você vai pro jogo. Na hora, o Preto Casagrande já ficou assim, porque é natural. Não vem com essa história de, não, o jogador fica chateado, o cara quer jogar. O cara quer jogar. Aí, vão pro jogo, o Vanderlei na hora, acabou a preleção. Ô, Galo, vai conversar com o Preto. Foi lá, conversou com o Pretinho, olha, não é isso, aqui explicou, tal, vem cá, vamos sentar, tá todo mundo junto, tal. Começou o jogo, com 40 minutos do primeiro tempo, o árbitro falou que ia me expulsar. Eu reclamei o negócio, o árbitro falou que ia me expulsar. O Ricardinho pegou e falou pro Vanderlei, o árbitro falou que vai expulsar o Zé Elias. Ele me tirou e colocou o Preto Casagrande. Sabe quem foi o melhor jogador em campo? Preto Casagrande. Entendeu? Chama-se gestão. Gestão. Não é tudo que acontece na sua casa que você precisa expor para o mundo. Entendeu? Não é correto isso. Eu acho que é errado. Você não faz gestão de grupo dessa forma. Agora, se tem outras coisas, é como o Zinho falou. Então, já que é para escancarar... Aí vai ter que abrir tudo, então, né? abre tudo. É. Agora, o Felipe, se ele estabelecer isso, né? Porque agora ele vai ser cobrado. Sim. Todos os jogos vai ter que dar satisfação, porque tirou... Todo mundo vai perguntar. Tal. E só algumas outras coisas que eu vi aí, algumas comparações, né? Ele teve problema com o Rogério Ceni. Tem que falar o que aconteceu. As pessoas têm que falar, tem que serem justas com as pessoas. O Pedro foi banco do Gabigol, na época do Rogério Ceni. E o Gabigol cansou de sair da partida do Rogério Ceni xingando, chutando um monte de coisa, e o Rogério veio a público e falou assim, eu adoro o jogador que faz isso, porque ele tem vontade, tal. Aí o Pedro é convocado para disputar a Olimpíada. Foi. O Flamengo não libera. Foi também. O Pedro começa a jogar, tem uma sequência, faz gol com o Rogério, aí o Rogério saca. Fez a mesma coisa que o Gabigol. Porque o Rogério não falou nada do Gabigol, fez a mesma coisa. Aí o Rogério vem a público, é lamentável a atitude, é um bom menino e tal. Então, assim, vamos colocar as coisas corretamente. Tem uma do Dorival Júnior, que o Dorival fala aqui no Bola da Vez, eu acho. Olha, eu conversei com ele e tal, porque a situação estava complicada. O Dorival assumiu depois de quem? Depois do... Sampaoli. Sampaoli, Depois de Sampaoli. Qual era o clima? O que estava acontecendo? Pedro, ele não jogava, teve confusão e tal. Aí você acha que o cara está como? O cara está feliz. Aí chega o treinador. Porque passa na cabeça das pessoas, dos jogadores de futebol, uma série de inseguranças. Será que o treinador que está chegando vai me colocar para jogar? Não, eles estão errados, cara. O Tite entrou depois de Sampaoli. O Dorival Júnior foi campeão em 2022, né? Estão errados aí. Será que eu não vou ser vendido? Sim. Um monte de coisas. Aí o que o Dorival fala, e ele conta no programa, conversei com ele, olha, você não pode... Ou foi o Vitor Pereira que entrou no lugar de Sampaoli? Agora já me perdi. Não, o Vitor Pereira entrou no lugar do Dorival. Isso aí. Pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser... Começa a fazer isso, treina e tal. O que aconteceu? Qual foi o final do Pedro? Copa do Mundo. Sim. Então, assim, por isso que eu falo, são gestões. Nem sempre tudo que você faz na sua casa você precisa expor. Né? Então, esse é um dos grandes problemas. Você me perguntou se vai continuar assim. Vai continuar enquanto o Flamengo estiver ganhando. A hora que perder. Basicamente é isso.
Cara, eu não concordo com nada que eles falaram. Pronto, minha opinião. Não sei a opinião de vocês, mas eu só vi passação de pano para o Pedro. Pedro tá errado. Pedro tá errado, cara. Poxa, é difícil de entender. Ah, porque expôs o jogador. Quando um técnico vem e fala a verdade, expôs o jogador. Daí não pode falar a verdade, tem que mentir. Ou não falar nada. Vocês têm que decidir o que vocês querem. Quando o técnico não fala nada, vocês falam, porque esse técnico aí não fala nada. Quando o cara é sincero e fala tudo, é porque ele falou tudo. Porra, é difícil de agradar, hein, cara? É difícil, né? É difícil o Brasil, né? Eu acho que o Brasil é o problema, não é possível, cara. O povo gosta de mentira, o povo gosta de ser enganado. Não é possível um negócio desse. Caramba, cara. Tô contigo e não abro, Felipe Luiz. Tô contigo e não abro, porque eu acho que você foi correto. Pronto, cara. Foi correto. O Pedro pisou na bola, que pague as consequências. É isso aí. E a nota do Pedro foi péssima. A nota do Pedro foi ridícula. O Pedro, ele só piorou a situação. Só piorou. Vai por mim. Só piorou a situação. Tudo começou com o Boto, né? E cadê o Boto que sumiu, hein? Cadê o Boto pra dar as caras e falar agora? Má gestão? Pode até ser que isso daí poderia ter sido bem gerido pelo Boto, mas tudo começou com o Boto. Não é mesmo? Ele que foi contratado para reformular o departamento de futebol do Flamengo, que era amador, e agora tá daquele jeito, né? Valeu, galera. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Fui.